E aí, moçada, tudo tranquilo? Olha, como sempre vai ser um papo reto, um papo rápido, pretendemos, né? Hoje tá eu, Gentil. Jorge, novamente aqui com vocês. Bom, vou fazer aqui uma surpresinha pro Jorge. Ixi. Fica tranquilo, o assunto é tranquilo. Jorge, há umas 2 semanas eu estava pedalando lá na Estrada Velha de Santos, aí encontrei com duas pessoas de mountain bike. Tá bom. Aí eles perguntaram para mim a diferença da speed para mountain bike. Vixe. É perguntinha simples. É Certo? simples. Quer dizer, com eles eu conversei, agora eu queria compartilhar com o pessoal. Bom, Vamos? primeiramente, vamos. Primeiramente a gente tem que ver que são geometrias diferentes, né? Os quadros, né? Os quadros eles Isso, os têm quatro. geometria. Porque a Speed você vai estar num terreno mais plano, asfalto e etc. O mountain bike você vai estar para uma trilha, terreno mais acidentado, tal, né? Então tem toda uma absorve mais impacto, a outra não, entendeu? Não, vamos explorar então esse assunto Tá aí que eu bom, acho legal. Esse lance da absorção é assim, né? Na minha mountain bike, por exemplo, ela tem amortecimento na frente. tá bom. Speed não tem amortecimento. O amortecimento está aqui, ó, né? É o nosso corpo. O nosso corpo, mas também, Jorge, eu entendo assim, na Speed, quanto mais você tiver de carbono, melhor, porque o quadro ajuda a amortecer um pouco. A tendência é ele absorver os impactos, né? Um pouquinho, né? Pouquinho, mas você sente bem mais do que a mountain bike. Porque a mountain bike, como você falou, você tem amortecimento na sua bicicleta, amortecedora na frente. Mas tem hoje, né? Já é full, né? Já tem marcas que tem amortecimento no meio traseiro. Você tem toda uma tecnologia que te ajuda a enfrentar as estradas com cascalho, subida, etc. Bom, então, resumindo para a turma aí, moçada, assim, Speed não tem amortecimento. Tem alguns modelos aí no mercado, né, que oferecem algumas alternativas. No guidão ele tem lá consegue segurar um pouquinho, né? No canote lá no selim também segura um pouco. Mas não é regra geral. A Speed também, uma outra coisa que ela transfere muito o impacto é por causa dos pneus, né? Bem lembrado, pneu. Os pneus, a Speed você tem pneu bem fininho e com uma calibragem muito alta. Por exemplo, na minha bike, né, o pneu é 25. Tá? Normalmente o mais fino é 23 na Speed. A minha é 25, mas eu ando com 120 PSI. Então, É um estilingue, moçada. Passa numa pedrinha, às vezes você escuta assim, pá! Exatamente. E você sente qualquer coisa qualquer imperfeição, né? Você sente. Claro. Com uma mountain bike, quando você vai para uma trilha, o pneu dela, primeiro, já é mais largo. Você anda com um pneu com mais ou menos 30%, mas ele é murcho. Então a calibragem de um pneu de mountain bike é 60 libras. Você vai andar numa trilha, você vai andar com 45, 50. Quer dizer, o próprio, você está querendo dizer assim, o pneu já ajuda a absorver. Exatamente. Na Speed, não. Não, é impacto. É porrada. Porrada. É porrada, mas também é bom lembrar que não tem tanto, dependendo do trecho da estrada, não tem tanta depressão, não tem tanta não. vala, não tem isso, né? Não, Então, exatamente. E outra, quando você pega aquele asfalto novo, lindo, Opa. nossa, é uma delícia, né? Porque aí você deslancha, você tem velocidade, te dá um prazer muito grande, né? outro aspecto também, Jorge, já falando também de pneu, é que o pneu da Speed como é que chama aquele termo que usa nas corridas? Ele é slick, né? Ah, sim. Ele é um pneu mais fino, slick, então ele não tem tanta aderência ao asfalto como tem a mountain bike. Isso. Mountain bike no asfalto sofre mais. É porque ele tem parece uns cravinhos, né? Ela tem uns cravinhos que é justamente, né, quando ele vai para uma terra, esses cravinhos, terra, né, ele vai sendo atração, né? Ele se mais torna uma estabilidade, atração. ele dá Isso. estabilidade, né? E no asfalto ele gruda. E pega um asfalto quente, como a gente normalmente pedala, pega quente, aí a chapa esquentou. Fica pior ainda, né? Agora, tem um outro aspecto também, aproveitando, já que estamos aqui a posição de pedalar. É diferente, né? É um pouco, né? É um pouco, né? Porque na Speed, você geralmente, para você tentar, vamos dizer assim, diminuir o arrasto, né, do vento, essas coisas,
sempre vai estar com um ângulo mais, com o corpo mais deitado para cima do guidão. Mas tem um outro lance também, né? Que como na Speed ele tem o drop, né? Que é aquela curvatura do guidão. Perfeito. Você faz a segunda pegada, onde você tem mais entrada. Isso, mais que é para aerodinâmica resistência, também. mais aerodinâmica, né? E também, uma outra coisa, fica tudo ali, né? No guidão, né? Fica tudo no guidão. Fica aqui, quando você está com a mão mais baixa, então você está aqui no STI, você está tanto com a mudança de marchas, câmbio dianteiro, câmbio traseiro e freio. Não, você falou STI, mas é bom falar para a turma. STI é o conceito a Shimano, né? Ela desenvolveu uma modalidade de troca e freagem que acabou se expandindo a nível universal. E fica tudo junto. Fica tudo junto. Você freia aqui e você muda aqui. Tá tudo no mesmo conjunto. Exatamente. Que é diferente da mountain bike. Na mountain bike você já está com o guidão mais reto, né? Mais reto. Ele é mais reto e você tem a mobilidade de freio, né? Isso. E mudança de marcha também, né? É diferente. É diferente, mas para quem tá afim de pedalar, não vai sentir tanta. Eu penso que não sente tanto impacto. Não, dois palitos. Você sentou em cima dela, você já está aprendendo. Então nós estamos vendo aí, falamos de amortecedor, falamos do quadro que na Speed tem que ser quanto mais carbono tiver melhor, né? Nossa opinião, né? Nossa opinião. O carbono ele é mais flexível, Isso. então ele ajuda um pouco mais. Isso. Ele absorve. O pneu ele é muito mais fino que da mountain bike e muito mais cheio, tem muito mais PSI, certo? Ele é bem duro. E tem uma coisa que é interessante, viu, gente? A Speed, ela é muito arisca. Verdade. Você tem que estar com a mão constantemente segurando firme o guidão. Pessoal, isso é importante, hein? Porque se você pegar uma depressão e perder uma das mãos do guidão, você vai pro chão. Ela começa a serpentear, você não consegue parar a bicicleta. O pneu não te ajuda, né? Não te ajuda. Se bem que hoje em dia, moçada, já tem pneus acima de 32. Quer dizer, então sim. Já começou a ter um outro nível. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí. Tá bom. Vamos voltar para esse assunto que você falou. Então ela é agressiva. É agressiva, arisca. Você sempre tem que estar muito bem atento. Tem que estar lá com a mão sempre, certo? Sempre, tendo firme. Não é, sabe? Dedinho, levanta, começa a pedalar. Tem uns caras aí que são muito bons, né? O cara tira as mãos do guidão e... Moçada, tem muito disso, tá bom? Nós não estamos falando de gente que faz prova, de top, nós estamos falando de ciclistas normais. É importante manter a sua integridade física, então sempre com mão no guidão, perfeito? Usando os sinais normais, né? Tanto em mountain bike como em speed, né? Vou para a esquerda, vou para a direita, vou parar e assim por diante. Mas o que mais nós temos aí, Jorge? Vê se você lembra aí. Só que eu vou fazer um adendozinho. Opa. Lembra aquele pedal que a gente fez que a gente estava na rodovia Dom Pedro? Lembro. Que você, a hora que você chegou, me viu no chão lá, você achou que eu estava descansando? Não, te vi sentado no guarda-reio. No guarda-reio. Na verdade foi um tombo. Tomei 8 pontos no joelho, porque justamente eu não estava segurando firme o guidão. Eu peguei uma depressão no acostamento. A bicicleta começou a serpentear e eu tentei corrigir, não consegui, você freia, não freia, e aí capotei e tomei 8 pontos no joelho. Bom, mas essa história uma hora a gente conta com calma para vocês aí. Mas é sempre assim, segurança em primeiro. Segurança em primeiro lugar. Uma coisa, Jorge, que eu acho que é diferente é o clipe, né? O clipe com certeza. Sim, você tem, tanto o clipe, ele é um pouco diferente na mountain bike. Ele é bastante diferente. Eu acredito até vamos dizer assim, pela necessidade, porque você tem que ter uma coisa bem descriptor que você tem que clipar numa subida, numa descida, Jorge, né? Eu não vou provocar, mas vamos só abrir. Quando eu comprei minha Speed, eu andava antes de mountain bike, então a minha sapatilha era de mountain bike. Tá. Aí eu coloquei o pedal na minha Speed, pedal de mountain bike. O clipe eu usava, eu não sentia diferença, entendeu? Hoje em dia eu ando com clipe de Speed na sapatilha Speed, mas antes eu andava com clipe de mountain bike, né? Na sapatilha de mountain bike, normal. Tudo uma questão de adaptação, né? Hoje,
se você for ver, o mercado te oferece esses produtos. Então, se você tem uma bicicleta mountain bike, ele vai te oferecer uma sapatilha de mountain bike, vai te oferecer um clipe de mountain bike, um pedal de mountain bike. Mas isso não impede que você pedale com um pedal de mountain bike numa speed. Não. Né? Tá bom? Outro aspecto, Jorge, para o ciclista normal, não falar daquele stop, né? Nem speed, nem de mountain bike. Eu, quando pedalava em mountain bike, eu parecia que era o seguinte, eu girava menos e pegava, tinha hora que, por quê? Eu estava sempre preocupado com o piso, então eu ia pedalando e parava de pedalar um pouquinho, pedalava tal. E na speed me parece que a gente passa o tempo inteiro girando. Tô errado? Não, é isso aí, porque até você na mountain bike, você, em virtude do terreno que você está, né, da trilha que você está fazendo, sua velocidade já vai ser uma velocidade um pouco mais tranquila, mais reduzida. Você vai estar mais... Você curte mais, né? Você curte mais. Já quando você está numa speed, você está numa estrada, você quer o vento no rosto, né? Pessoal, andar de speed é legal, mas assim, evidente que tem vezes que nós fazemos pedais para curtir, que é diferente, são pegadas diferentes. Agora, quando você quer dar punch mesmo, dar pegada... Você vê muita pouca coisa, né, Jorge? Você está o tempo inteiro marretando, amassando o aro lá, pô. Como diz, você está martelando lá embaixo, né? Mas aí sempre você... O que acontece? Você começa a ter uma preocupação maior, porque a hora que você está em alta velocidade, você tem que estar observando o cenário todo. Tudo, tanto o carro que está vindo no sentido contrário, o carro que está indo à sua frente, o carro que está parado, que pode abrir a porta, o cara que está no acostamento, o ciclista, o pedestre. Você tem que, se você está em velocidade, você começa a se preocupar com o cachorro. Mas em tese, para quem quer curtir, tanto faz estar de mountain bike como speed. Não, com certeza. Certo, né? Agora, em termos de pneu, Jorge, eu, por exemplo... Você tem uma bike que não é 25, né? Qual? A minha é 20, eu tenho uma 28 e uma 25. Então, e você sente diferença da 25 para 28 com o pneu? Porque a hora que eu vou para 25, né, eu tenho uma calibragem maior. Então eu vou com até 120, 110, 120 libras de pressão no pneu. Como eu vou para 28... Pneu 28, né? O pneu é 28, ele é mais largo, ele não suporta tanta libra assim, então eu tenho que botar menos, então eu vou a 100. Então, não parece mais dar diferença, cara. O máximo que ele suporta é 100 libras. Não, se dá 100, então, eventualmente ele até segura um pouco mais as regularidades, ajuda, né? Um pouquinho ele mais. Amortece, exatamente. Por ele ser um pouco mais largo e um pouco mais murcho, você tem uma absorção, uma pequena absorção. Uma melhoria na absorção, né? Isso. Quer dizer, se eu for para um pneu 32, como hoje em dia várias bikes estão com essa configuração, eu teria um pouco mais de amortecimento. Um pouco mais de amortecimento e um pouco mais de segurança para mais estabilidade estabilidade em curva e derrapagem. Com um pneu mais fino, você derrapou, vai para o chão. Bom, a gente sabe. A gente está sempre torcendo, moçada. Quando a gente vai fazer algumas estradas aí, algumas são bem sinuosas, é que não tenha chovido no dia anterior para não ter descido um pouco de areia e ficado na curva, né? Que o risco sempre é grande. Bom, Jorge, outro ponto que eu notei é que hoje em dia a oferta de bikes speed com freio a disco está similar à oferta de bikes MTB com freio a disco. É o que você encontra hoje nas lojas. Tendência, né? Tendência. As suas bikes, elas não são freio a disco. Não, as minhas duas bikes... Duas bikes speed, né? São speed e é freio de roda, ou freio de aro, como queira, tá? E você sente diferença, Jorge, de uma freio a disco para uma freio de aro, as que você tem? Dia de chuva. É bem lembrado. Dia de chuva. Dia de chuva é que é assim. Na verdade, né, você tem que ter duas preocupações. A freio de aro, ou freio de disco, né, de roda, você precisa tomar cuidado que você não pode, dependendo do momento que você está, você não pode ficar pressionando ele muito, porque ele começa a aquecer muito o aro e pode provocar um estouro do pneu. Quer dizer, interessante essa observação, pessoal. Não você começa a frear, né? Ele está lá, realmente, ele está em contato físico. Está tendo atrito. Está esquentando o ar, o ar está dentro da câmara. Isso, e o aro está esquentando ali, ele Verdade. pode provocar
uma explosão da câmera. Mas em termos de freio a disco, tá Isso. tranquilo. E dia de chuva também, Dia de né? chuva. Quando você está em dia de chuva, o freio de aro, você é que nem sapata de carro, né? É verdade. Você vai pisar e ele vai indo embora. Você começa a torcer, para, porque você não sente. Bom. Já o freio a disco, já você tem uma segurança maior nesses dois sentidos. Mas é bom dizer assim, pessoal, hoje você tem no mercado oferta, vamos falar rapidinho, tá bom? Sem marca, sem nada. Mas eu outro dia pesquisando na internet, eu vi bike Speed, tá certo? Com aquele conjunto da entrada Turner da Shimano, que tem 3 coroas na frente, por R$2.000. Pô, para quem quer começar a entender como funciona uma Speed, até para achar o seu melhor conjunto, né? Exatamente. Que se alinha com o seu jeito de pedalar, você tem bike da entrada, é 2.000. O amigo nosso, né, que trabalha com a gente, comprou uma Speed, ele ficou tão empolgado que a gente foi pedalar um dia, ele comprou uma Speed e pagou R$4.500, uma Speed boa. Então, bike Speed, moçada, não sai comprando qualquer uma não, pega alguém de confiança, vai numa loja, conversa, analisa, não compra, sai, pensa direitinho, para fazer um bom investimento, né? Exatamente. E, sei lá, e arrumar uns parceiros aí para poder fazer o pedal. Não, isso é outro ponto, que assim, antes de qualquer coisa, moçada, é bom você ter algumas pessoas que têm o seu jeito de pedalar. Você tem que pedalar com pessoas que têm o seu jeito, então, são parceiros, de repente não te abandona por último, tá certo? E você por último fura um pneu, ninguém mais te acha. Parceria é tudo no ciclismo. Com certeza. Não é? Com certeza. O que mais, Jorge, que a gente pode falar aí? Acho que nós passamos... Acho que a gente tentou aí repassar o nosso sentimento com relação à parte de, né, tanto speed do speed para mountain bike, né? Ou melhor, da mountain bike para speed, né? Então acho que ficou o nosso sentimento aí. Moçada, é assim, olha, nós não somos especialistas em componente, em quadro, mas nós temos a experiência de pedalar há alguns anos. É simplesmente isso que nós estamos passando para vocês. Evidente que quem curtiu, deixa o like aí, tá bom? É isso aí, né, Jorge? Opa! Valeu! Até a próxima!